número 3. Vamos lá. Capítulo 30, versículo de número 3, primeiro livro de Samuel. Amigos de casa, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 3. Já está ali na tela para você. Olha o que diz aqui: Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Então imagina você, irmãos, o Davi está vindo de uma batalha, está 3 dias de caminhada, e nesse período que ele está 3 dias de caminhada, imagina você passa a semana, um mês, alguns dias longe da sua família, você está com saudade da sua família, você quer fazer o seguinte, você quer dar um beijo à sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, e aí acontece o seguinte, pessoal, quando eles estão chegando, está vindo a cavalaria, está vindo a tropa a pé, e eles viram a fumaça sair da sua cidade, ele automaticamente brota, a ansiedade começa a acelerar, eles automaticamente melhora lá o passo, acelera o passo para chegar logo, e chegando lá, eles veem que a sua cidade estava queimada a fogo, as mulheres e os filhos, e as filhas tinham sido levadas para o cativeiro, tinham sido sequestradas. E o que Davi fez? Então Davi e o povo se achava com ele, alçaram sua voz e choraram. Então, irmãos, o próximo passo que nós temos que fazer é não ter emoção. Por quê? Porque chorar não resolve. Se chorar resolvesse, estaria tudo resolvido. Ah, pastor, mas ajuda que desabafa, Existem pessoas na igreja, irmãos, que estão até na igreja, mas passam anos e elas não saem do lugar, elas não crescem, elas não melhoram, a sua vida não muda. O erro está onde? Está em Deus? Não, irmãos, está porque às vezes a emoção está muito aflorada, Então às vezes não está faltando atitude, ações, mas o que elas sabem até que falta alguma coisa, mas elas não sabem quais são as coisas que está faltando na vida delas. Versículo 6. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Então, irmãos, as pessoas sempre querem procurar um culpado, as pessoas sempre querem culpar alguém. A culpa é do governo, a culpa é do meu patrão, a culpa é da economia. Se a pessoa está na igreja, a culpa é do ministério, é do meu pastor. Então as pessoas sempre querem alguém culpado, e as pessoas falavam de apedrejá-lo. Mas a virada de chave de Davi foi quando ele vai e consulta, a Bíblia fala, todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus, Então vê aí, pessoal, a importância, de uma reunião como esta, por exemplo. Você veio para se fortalecer no Senhor seu Deus, em nome de Jesus. Você passou a semana trabalhando, horas vindo na igreja, mas domingo é o dia do Senhor, de buscar a presença de Deus, em nome de Jesus. O que me chamou a atenção foi o versículo 16: e descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando, por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então você vê o seguinte, irmãos, enquanto você está chorando, enquanto você está prostrado, irmãos, desanimado, pelos cantos, os inimigos estão zombando de você, os problemas estão zombando de você. A Bíblia fala que ele chega lá e os inimigos estão comendo, bebendo, dançando, por causa dos despojos. Então toda a reserva, quando Davi foi para a batalha, toda a reserva de comida, de grãos que eles deixaram para as famílias, para as esposas, os inimigos vieram e roubaram dele.
Então, enquanto você está chorando engano, se vitimando pelos cantos, o inimigo está zombando de você, está fazendo festa de você. Então acontece o seguinte, pessoal, você vê o seguinte, que nós precisamos, irmãos, reagir, né? E tem pessoas que não reagem. Versículo 18: assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas duas mulheres salvou Davi. Aí o 19: ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também o despojo de tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e dizia: este é o despojo de Davi. Então a Bíblia fala, irmãos, que Davi salva tudo que eles tinham tomado os amalequitas. Por quê? Porque o Davi reagiu. Reaja, irmãos, em nome de Jesus. Existem pessoas que quando elas vão ao médico, e às vezes o médico fala: o seu caso pela medicina não tem cura, não tem jeito, agora é só tratamento paliativo para amenizar a dor. Tem pessoas que já começam a se preparar para morrer, e tem outras pessoas que falam: não, eu tenho um Deus na minha vida, esse mal escolheu a pessoa errada, em nome de Jesus, eu vou reagir. Davi recuperou tudo o que tinha porque ele reagiu. A pessoa, irmãos, que fica prostrado, de braços cruzados, às vezes a pessoa acha até bonito, né? Eu estou me dando luxo, pastor, de estar deprimido. Depressão é uma coisa séria, irmãos. Só que eu vou dizer uma coisa para você: eu duvido, se você está lendo a Bíblia, você fica depressivo, irmãos. Por quê? Porque Deus vai falar com você. Porque tudo que de Deus se pode conhecer, Ele deixou na Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Às vezes tudo que você quer, irmãos, é parar, é ficar no canto, né? E aí acontece o seguinte, irmãos: tem pessoas que estão redobrando seu esforço, enquanto outras estão desistindo. É você que escolhe, irmãos. Redobra o seu esforço ou você vai desistir. E tem gente que está desistindo: tentei, não era para mim, fazer o quê? Era um sonho bonito que eu tinha. A decisão está nas suas mãos, irmãos. Você sair da sua zona de conforto e ser feliz, em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que estão muito confortável, né? Você pode escolher a dor da mudança ou a dor de continuar do jeito que está. Tem pessoa que fala: está doendo, pastor, mas deixa do jeito que está. Eu não quero me envolver não quero mudar não. Fala: não, pastor, está doendo. Por quê? Porque eu mudei totalmente a minha rotina. Mas é o começo de uma mudança, é o começo de uma vida diferente. E eu creio que Deus tem uma vida diferente para mim, em nome do Senhor Jesus. E glória a Deus por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Irmãos, nesse mundo fora, você vale, pessoal, aquilo que você tem. E a maioria das pessoas, irmãos, elas vão enxergar você dessa maneira: o que essa pessoa pode me proporcionar? O que essa pessoa pode me dar? Então, por isso, irmão, nós temos que ser de Deus, para sempre ter uma palavra para dar para quem que seja, irmãos. Qualquer pessoa que seja, você tem uma palavra para dar, em nome do Senhor Jesus. Eu costumo dizer que o nosso maior patrimônio não é tangível, não é material, é a presença de Deus. Eu só posso dar o que eu tenho. Às vezes o que as pessoas estão dando, irmãos, é murmuração, é descontentamento. O que a pessoa está dando é brutalidade, é nervosismo. Aí você fala: pastor, eu fiquei surpreso que aquela pessoa, não esperava isso dela. Às vezes, irmãos, quando você coloca a sua esperança no ser humano, você vai se decepcionar, porque o ser humano é falho, né? Então coloque a sua esperança no Senhor, mas você não vai esperar que a pessoa dê algo que ela não tem. Eu não posso, por exemplo, dar a praça central para você, porque ela não é minha particular, ela é de todos, né? E dessa forma eu só posso dar o que eu tenho. Pastor, fulano falou um monte para mim, me surpreendeu, que eu nunca esperava que fulano fosse falar com tanta brutalidade, com tanta ignorância. É o que ele tem. É o que tem,
pessoal, a Bíblia fala que há abundância no coração, a boca confessa, né? Então você escolhe, pastor, está doendo, mas deixa do jeito que está. Não, pastor, olha, eu tive que mudar a minha rotina, está doendo, mas vai melhorar. Por quê? Porque eu mudei o meu procedimento, né? Em nome do Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, você escolhe, ou eu sou livre, ou eu sou escravo emocional. Ah, pastor, meu filho foi para a faculdade, o outro mudou de som de casa, eu estou chorando. Eu senti a ausência dele. É claro que você vai sentir, mas você tem que tomar uma decisão, pessoal. Eu vou ser livre ou eu vou ser escravo emocional? Tem pessoas que você olha para ela, ela está chorando, ela está com o emocional abalado. Eu não estou dizendo que é pecado você chorar. Às vezes você chora na presença de Deus, às vezes você chora, você se emociona com alguma coisa, sensibiliza você, mas às vezes a vida de alguém é só choro, pessoal. Ela é escravo da emoção, irmãos. Nós precisamos desse ponto de mudança. Nós estamos no mês de avançar. Eu preciso avançar em nome de Jesus. E o que eu tenho que fazer para me avançar? Parar de chorar no nome do Senhor Jesus. Irmãos, no mundo tem mais pessoas desistindo do que fracassando. Às vezes a pessoa fala, eu fracassei. Por quê? Porque você desistiu. Toda pessoa que desiste, ela tem a vida toda para se lamentar, ela tem a vida toda para reclamar, né? A Bíblia Sagrada diz sobre uma das noras de Noemi. Uma era Ruth, que ela se tornou uma das ancestrais de Davi, a outra era órfã, né? A Olga, né? A Bíblia Sagrada diz o seguinte, irmãos, que essa Olga, órfã, né? Ela, quando a Noemi falou, olha, vocês estão livres do voto que vocês fizeram comigo, casa com quem vocês quiserem, ela vai beijar a sogra e ela volta para o povo moabita. E nunca mais se ouviu falar dela no universo da Bíblia, pessoal. Todo mundo que desiste tem a vida toda para se lamentar, tem a vida toda para reclamar. Não desiste não, continue em nome do Senhor Jesus. No mundo tem mais pessoas desistindo do que fracassando, né? Pastor, não deu certo, pelo menos eu tentei. Não deu certo, pelo menos eu fui, né? Do que você passa a vida toda se lamentando. Poderia ter dado, poderia ter ido, né? A maioria desiste, irmãos, enquanto estão quase conseguindo, quase chegando lá, a pessoa desiste, irmãos. Ah, pastor, faz anos que eu estou nesse negócio. Irmãos, do tempo de onde você saiu para onde você está, pessoal, agora você está nadando, você está mais próximo da praia, né? Se você parar na metade do caminho, você olha para trás e fala, o tanto que eu já evoluí, o tanto que eu já caminhei, o tanto que eu andei para chegar até aqui, agora está mais fácil chegar, né? Então, pessoal, nós temos que entender que a mudança começa dentro de você. Dentro de você, em nome do Senhor Jesus. Fala, pastor, minha história muda hoje, minha vida muda hoje em nome do Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, o que está por vir, o que Deus tem para você é muito maior do que qualquer coisa que você está passando. Às vezes o que você está passando, não sei da sua história, pode ser que esteja até doendo. Pastor, está doendo, o senhor não sabe o que eu estou passando, mas a recompensa é muito maior, que vai superar tudo isso, irmãos, e vai fazer você falar, poxa, valeu a pena em nome do Senhor Jesus. Eu vou ser como colecionador de realizações. Diga graças a Deus. Às vezes o que você está colecionando é decepções. Falei, eu vou ser colecionador de realizações. Ele vai colocar para nós ali, não precisa abrir, Apocalipse 21, 45. Apocalipse 21, 45. Coloca aí, em nome de Jesus. Apocalipse. Apocalipse significa o livro da revelação, tá, pessoal? Não para ser um livro cabuloso, não, é o que vai acontecer nos últimos dias. 21, 45. Você colocou 21, 27. É 21, 45. 21, 45. 21, 4 e 5, perdão. 21, 4 e 5. É que a vírgula saiu aqui no meu esboço. A hora que Deus está dando, irmãos, a gente fica entusiasmado. 21, 4 e 5. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima,
Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então para aí no 4 por enquanto, ó. Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Talvez você tenha chorado. Pastor, eu tenho chorado pelo filho. Eu tenho chorado pelo meu marido se converter. Eu tenho chorado, pastor, pela minha história, minha situação mudar. E a Bíblia fala que Deus enxugará todas as lágrimas. Mas o que eu faço, irmãos? Comece a não ficar parado esperando as coisas acontecerem. Existem pessoas que ficam paradas esperando as coisas acontecerem, esperando a banda passar. Fala, não, eu vou agir. Vença, irmãos, em nome de Jesus. A primeira coisa que nós temos que vencer, pastor, é o diabo. Também temos que vencer o diabo, mas a primeira, irmãos, é a timidez, a limitação. Acredite em você em nome de Jesus. Eu não posso acreditar por você e nem posso esperar que você acredite em mim. Se eu não acreditar em nós mesmos, coloca o versículo 5, diz aí, ó. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Irmãos, Deus quer escrever uma coisa nova na tua vida. Diga graças a Deus. Eu não sei a tua vida até o dia de hoje, quantos anos você tem. Pastor, eu tenho 40, 45, 50, 60, 70. Deus quer escrever uma nova história na tua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Mas para isso, irmãos, você precisa acreditar em você. Como assim, pastor? Eu tenho que acreditar em Deus. Romanos 14, 23, 14, 21, coloca aí, esse eu não tinha preparado. Romanos capítulo 14, 21, se não me engano. Deixa eu só conferir aqui. 22, 14, 22, obrigado, Jesus. Esse eu não tinha preparado no meu estudo. Romanos 14, 22. Olha lá, irmãos, ó. Tens tu fé? Ponto de interrogação. Quando você não está aprendendo lá no terceiro ano, quarto ano primário, você está aprendendo sobre acentuação, pontuação, você vai ver que sempre quando você vê um ponto de interrogação, é uma pergunta. Então Deus está perguntando para mim: eu tenho fé? O que é fé, pastor? A fé é a certeza daquilo que você espera, a prova de fato que você vê. Como é, pastor, que eu adquiro fé? A Bíblia fala que ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora a pergunta que Deus faz para mim e para você: tens tu fé? Você tem fé? Irmãos, todo mundo tem fé. Pessoal, um lugar que ninguém recusa a oração no hospital. Até uma pessoa, irmãos, que ela é de uma confissão de fé diferente do evangelho, irmãos, até a pessoa que serve a feitiçaria, ela não recusa a oração no hospital. Então, se você perguntar se ela tem fé, ela fala que tem fé. Todo mundo tem. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Você tem que acreditar que você é capaz. Você tem que acreditar que você pode. Amém, pessoal? Você tem que acreditar que você tem condições. Às vezes você acredita que todo mundo tem, menos você. Não, eu preciso em nome do Senhor Jesus. Então, pessoal, às vezes você acha que todo mundo é melhor do que você, né? Você nasceu para vencer, irmãos. Ponha isso no seu coração. Não deixe as pessoas terem dó de você. Às vezes, irmãos, é um engano que nós, coitadinho de mim, é que eu sou tão tristinho, eu sou tão pobrinho. Para com isso. Você está envergonhando Deus. Deus não gosta que as pessoas tenham dó de nós, não, pessoal. Entende? Então, coisa boa gera coisa boa. Nome do Senhor Jesus. Fala: Deus, eu vou sair do meu estado de natureza. Eu vou me levantar e o Senhor vai me abençoar. Aí, para finalizar aqui em 1 Samuel, versículo de número 22, diz assim, ó: então todos os maus e filhos de Belial dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, como que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que descem a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão.
Porque assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o posto por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Então, chega das pessoas determinar o que vai ser na sua vida, chega das pessoas dizerem o seu limite até onde você tem que chegar. Quando, irmãos, os filhos de Belial, toda vez que você lê essa expressão na Bíblia, os ébrios, os bêbados, os embriagados, falam, os 200 que estavam cansados, que ficaram com a bagagem, que não foram conosco, eles não vão ter parte aqui no despojo de guerra. O Davi falou, não vai ser assim não, pode parar, quem determina aqui sou eu. Tal é a recompensa dos que foram, tal é a recompensa dos que ficaram, serão a mesma recompensa. Então, irmãos, a Bíblia fala que aquilo se tornou lei a partir daquele dia até o dia de hoje. Então Deus quer que você faça novas leis, irmãos. Aquele seu costume que se torna lei, irmãos. Às vezes não lei escrita, positivada, mas costume. Olha, o fulano faz assim, e o fulano tem sucesso. Eu não quero fazer diferente, eu quero fazer igual o fulano está fazendo, porque o que ele está fazendo é certo, né? E que esse fulano que está determinando a regra seja você, em nome do Senhor Jesus. E aí, irmãos, o que me chamou a atenção é que de vez em quando Deus coloca alguns testes na nossa vida. E foi o último teste de Davi antes de ser rei de Hebron. Aí o versículo de número 26. E chegando Davi a Ziclag, enviou o despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote do sul, aos de Jatir, 3, aqui tem 3, né? Aos de Aroer, 4, aos de Sifimote, 5, aos de Stemoa, 6, aos de Racal, 7, aos que estavam na cidade de Jerameíta, 8, e na cidade dos Quereus, 9, aos de Orma, 10, aos de Coração, 11, e aos de Ataque, 12, e aos de Hebron, 13, e todos os lugares que andaram Davi, ele e os seus homens. Sabe o que acontece, irmãos? Aqui, Deus queria ver se o Davi seria um rei, que ele governasse para o povo, que ele contasse com a participação do povo, ou se ele seria um rei ditador, tirano, que queria só para ele. Quando chega, irmãos, os amalequitas, quando vieram, trouxeram o despojo da batalha anterior, e quando Davi vence eles, Davi recupera o que era dele, e pega o que era da batalha anterior. O Davi prepara 13 presentes, porque essas 13 pessoas ajudou Davi quando ele estava fugindo de Saul, quando ele estava escondendo no deserto. Então ele prepara 13 presentes. Ele volta mais rico da batalha do que foi. Então preste atenção, irmãos. Às vezes você está chorando, engano, pastor, eu estou passando a luta, é uma batalha, não está fácil. Irmãos, você vai sair dessa batalha mais rico do que você começou, em nome de Jesus. As batalhas são uma oportunidade para você vencer, pessoal. Deus levou a vida toda para preparar você para esse tempo presente. O que Deus quer fazer na sua vida, eu não sei. De repente Deus quer colocar nas suas mãos uma coisa grande, para você ser uma coluna grande aqui no altar de Deus, na obra de Deus, em nome de Jesus. O que Deus vai fazer de nós é algo maior, em nome do Senhor Jesus. Então Davi prepara 13 presentes. Foi o último teste de Deus para ele. Ele vai preparar 13 presentes para as pessoas que ajudaram ele quando ele estava no deserto. Ele provou para Deus que não governaria só para ele, mas que governaria para o povo e para Deus. Então ele provou para Deus que ele não queria só para ele. Fala, louvado seja Deus, eu não quero só para mim. Eu quero que outras pessoas sejam abençoadas como eu tenho sido abençoado, em nome de Jesus. Então, irmãos, engole o seu choro, pessoal. Vai para cima, reage. Foi porque ele reagiu que Deus deu vitória para ele. Se ele ficasse choramingando lá, Deus levantaria, estaria escrito na Bíblia, que Deus levantaria outro rei para assumir Israel, porque não seria Davi. Então, pessoal, nós precisamos agir para que Deus venha abençoar, em nome de Jesus. Deus está esperando uma ação sua para que ele possa reagir em seu favor, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos preparar para participar.